Cães, cachorros, latidores, amigões, au au. Seja lá como você os chame, eles são um dos animais mais amados do mundo inteiro. Mas mesmo que cerca de 1/3 de nós possua pelo menos um dos caninos fofos, muitos não percebem o quanto suas posições de dormir podem nos dizer sobre eles. E não são apenas os cães que revelam tudo durante o sono. Então pegue seu cão e fique confortável, pois é hora de descobrir o que a posição de dormir do seu cão revela sobre ele, junto de alguns outros animais com hábitos de sono bem malucos também. Cochilo canino. Os cães têm a incrível capacidade de dormir nas posições mais malucas. Se você tem um filhote que fez cocô, existe uma boa chance de você já ter visto eles de costas antes, e de pernas pro ar como um maluco bêbado. Por mais desconfortável que pareça essa posição, na verdade é um sinal de que seu cão está se sentindo descontraído. Eles são bem vulneráveis assim, com sua barriga totalmente exposta e todos os seus órgãos vitais com ela. Então, muito bem, seu cachorro confia em você para não matá-lo enquanto dorme. Outra posição comum é a panqueca. Mais uma vez, eles estão deixando suas costas abertas para o ataque. Por isso é uma pose confiante e despreocupada que geralmente indica um forte vínculo com sua família, também conhecida como você. Seu amigão pode adotar essa posição com mais frequência se for mais velho, pois alivia as articulações rígidas. Mas cães de todas as idades adoram dormir assim. E eles vão adotar a posição em qualquer lugar, mesmo nos lugares mais irritantes. Fique de olho em seu cachorro, se você vê-lo nessa posição. Eles são muito mais propensos a dormir e correr, e os sonhos dos cachorros podem ser bem hilários de testemunhar. Talvez aquele cachorro estivesse melhor se não estivesse dormindo tão profundamente. Mas nesse caso, eles podem se parecer um pouco mais com isso. Se seu cachorro está dormindo de bruços com as patas dianteiras dobradas para trás, é provável que esse seja um sono bem leve. Apesar de parecer incrivelmente confortável, essa posição é bem apertada e não permite que os músculos relaxem o bastante para entrar em sono profundo. Pode indicar que seu cão tem uma natureza tímida e gentil, embora ainda bastante aventureiro. Mas eu garanto que você vai ter um sono fantástico se clicar nos botões de curtir e se inscrever. Isso porque você vai ficar bem tranquilo, sabendo que nunca mais vai perder outro vídeo incrível e informativo com minha bela voz. Enfim, onde estávamos? Um doguinho dormindo em posição enrolada que chamamos de bola de neve também é bem apertado, mas tem um significado mais diferente da última posição que vimos. Na maioria das vezes, isso significa apenas que eles estão com frio e tentando se aquecer o máximo possível. Ao cobrir a barriga, é provável que estejam apenas tentando se manter aquecidos. No entanto, isso pode significar que eles estão apreensivos com alguma coisa. Entrar em um novo ambiente ao redor de pessoas diferentes geralmente vai fazer com que um cachorro durma assim, pois é reconfortante para eles. Então é mais provável que você veja isso em um bichinho novo ou de rua. Uma posição muito mais estranha que seu cachorro pode usar para cochilar é ficar de pé ou sentado. Isso pode parecer bem engraçado, mas pode ser apenas a maneira como seu cão está conectado. Séculos de criação e treinamento levaram algumas raças de cães, como pastores alemães, a conseguirem dormir em pé para estarem sempre prontos para a ação. Cachorros militares, principalmente eles, vão dormir assim sempre que puderem. Mas não são apenas os cães de trabalho. Os filhotes geralmente adormecem em pé também, pois as lindas bolinhas de pelo não aguentam ficar de fora da diversão. No entanto, um dorminhoco em pé pode ser um sinal de algo totalmente mais sombrio. Além de ser um sinal potencial de ansiedade, dormir desse jeito pode, infelizmente, indicar que seu filhote já foi vítima de abuso. Um casal da Flórida que adotou um cachorro de uma casa de resgate relatou que, apesar de lhe dar uma cama, o pobre filhote ignorou e só dormia em pé. Acontece que os seus donos anteriores a forçavam a dormir assim todas as noites, e o comportamento se tornou tão frequente que o cachorro não conseguia dormir de outro jeito. Outra história de partir o coração vem da Geórgia, onde uma mulher resgatou esse precioso poodle de um criador supostamente licenciado. Mas descobriu-se que eles estavam administrando uma fazenda de filhotes, com os cães mantidos em gaiolas apertadas. Esse pobre cão nunca tinha dormido deitado, e por isso ele adormeceu em pé, bem do lado de sua nova cama de cachorro. Essas histórias são incomuns, embora destrutivas, mas se você ver o seu próprio cachorro fazendo isso, vale a pena consultar um especialista em comportamento canino se você suspeitar de algo. Uma pose de dormir muito mais comum e felizmente positiva é o que conhecemos como pose de leão. Cães dormindo em pose de leão com a cabeça em cima de suas patas são posicionadas para que possam facilmente mudar para uma postura ereta. Além de estarem prontos para brincar, eles também estão prontos para chamar a atenção se uma ameaça aparecer. Então, é muito mais provável que você os veja adotar essa postura próxima a seus pés ou à porta da frente. Embora a pose do leão seja bem comum, essa próxima aqui realmente não é muito. É chamada de esticado, ou o super-homem. E não, seu filhote não vai voar de repente no ar e disparar lasers de seus olhos, eu espero.
A posição só faz o cão parecer o homem de aço em pleno voo. Os cães podem facilmente ficar em pé quando deitam assim, do mesmo jeito que na pose de leão. Por isso é popular em filhotes jovens e brincalhões. Realmente é bem parecido como eu durmo, depois de tomar umas bebidas a mais. Mas, no entanto, também pode significar alguns problemas bem sérios. É provável que filhotes mais novos fiquem bem, mas se o seu cachorro mais velho começar a esticar um dia, isso pode significar que eles estão desconfortáveis, e abrir as pernas pode aliviar a dor. A osteoartrite é uma condição prevalente em cães idosos, onde a cartilagem protetora, que amortece as extremidades de seus ossos, se esfrega causando dor. Ao adotar a posição do super-homem, um cão com dor pode aliviar o seu sofrimento. Uma lesão que não foi totalmente curada também pode fazer com que seu cão se estique, por isso, se ele cair, fique de olho em como ele dorme depois. Dito isso, se seu amigo sempre gostou de algum tempo de esticada de qualidade, não fique preocupado. É provável que eles adoram isso. Parece que nós temos muito em comum. A realidade é que você vai ficar um bom tempo tentando dizer se tem algo errado com o seu cão mimado, apenas pelas posições de dormir. Geralmente, os cães podem e vão dormir nas poses mais bizarras. Embora um cão esticado possa estar mostrando sinais de doença, seu cão pode optar por dormir assim, apenas porque é confortável. E se você acha isso estranho, dá só uma olhadinha nesse cachorro maluco. Na verdade, quanto mais estranho seu cachorro dormir, mais provável é que ele esteja totalmente bem. Sempre que você os pegar cochilando de costas, significa que eles estão confortáveis e podem estar um pouco quentes, mesmo quando estão deitados nas posições mais ridículas imagináveis. E cara, esse carinha aqui parece suspeitosamente com meu avô. Expor a barriga não é apenas um sinal de confiança, mas também um ótimo jeito do seu cachorro se refrescar, pois a barriga é a parte menos peluda em seu corpo. Um Shih Tzu adoravelmente esquisito nas Filipinas, chamado Paningning, adora tanto dormir de costas, que é o único jeito que ele dorme, como um super-homem oposto. Mas Paningning também adora um aconchego na hora da soneca, que é mais um sinal de que seu cão está feliz e saudável. Filhotes que se sentem confortáveis, abraçados com você ou seus outros animais de estimação, mostram que se sentem próximos de quem estão se aconchegando e querem passar um tempinho de qualidade juntos. Claro que também pode significar que eles estão usando você pelo seu calor. Como são manhosos. Por outro lado, se você perceber que seu cão, geralmente social, está dormindo longe de você, em cantos tranquilos da casa ou embaixo de móveis, isso pode ser um mau sinal. Cães que estão ansiosos ou com medo de alguma coisa muitas vezes se escondem, assim como nós humanos fazemos. Na maioria das vezes, isso se deve a uma mudança estressante no ambiente, como uma casa nova ou fogos de artifício. No entanto, se você não conseguir ver nenhuma mudança ambiental óbvia, é provável que seu cão esteja se escondendo porque está doente. Nesse caso, uma ida ao veterinário nunca é má ideia. Bom, resumindo, os cães são conhecidos como os melhores amigos do homem por uma razão. Nós amamos esses bichinhos engraçados, e eles nos amam também. Mas os cachorros não são os únicos animais sobre os quais podemos aprender muito com seus hábitos de sono. Loucura felina. Os gatos são tão famosos por dormir que até inspiraram o termo catnap em inglês. E foi merecido, pois esses felinos felpudos são conhecidos por dormir até 20 horas por dia. Muitas de suas posições de dormir revelam as mesmas verdades bem reveladoras que suas contrapartes caninas. No entanto, existem algumas diferenças bem importantes. Você já deve ter notado antes. Os gatos adoram se espremer em posições apertadas. E se quiserem, podem caber até nos menores recantos. E às vezes pode não ser algo muito bom. O motivo dessa obsessão? Os espaços apertados fazem com que eles se sintam mais seguros. Enquanto um cachorro se esconde quando está ansioso, um gato se esconde mesmo que esteja de bom humor. Apesar do que você pode esperar, os gatos que fazem isso com frequência são mais propensos a serem ousados e mal-humorados. Eles procuram lugares seguros para dormir, porque esperam que outros o ataquem, como fariam com você. Se você possui um gatinho, também pode estar acostumado com esse olhar tão glamuroso de olhos semiabertos. Se os olhos não estiverem bem fechados e suas orelhas estiverem estendidas, eles estão descansando. Mas isso não é um sono pesado. Muitas vezes, gatinhos recém-adotados que ainda não estão ajustados ao ambiente fazem isso. Esse comportamento evoluiu como um jeito de capturar presas que se aproximam demais, ou de pular fora do caminho do perigo, quase como um sexto sentido. Então não se preocupe. Seu gato pode parecer um morto-vivo, mas a verdade é que ele está em alerta máximo. Sim, o gato Calypso zumbi pode esperar por mais um dia. Lontras marinhas sonolentas. Agora, é provável que você não possua um desses como animal de estimação, mas as lontras marinhas têm alguns dos hábitos de sono mais fofos que existem. Seu pelo grosso prende uma camada de ar ao redor deles, o que os torna incrivelmente flutuantes, permitindo que eles relaxem ao máximo nas ondas.
No entanto, eles correm o risco de flutuar para longe enquanto estão cochilando. Para resolver esse problema, as criaturas criativas se enrolam em algas marinhas, que as ancoram no fundo do oceano e as impedem de derivar. Às vezes, até uma centena de bolas de pelo flutuantes podem ser vistas dormindo juntas desse jeito. E sabe o que é ainda mais fofo? Se não houver algas por perto, essas adoráveis criaturas vão dar as mãos para que não se separem enquanto dormem. Como isso é fofo! Girafas em perigo. Lembra como os gatos conseguem dormir até 20 horas por dia? Bom, se você dissesse isso a uma girafa, acho que ela iria chorar. Porque esses comedores de árvores de pescoço alto dormem apenas cerca de meia hora por noite, que é o menor requisito de sono em todo o reino animal. Elas vivem nas vastas planícies abertas da África. E, infelizmente, existem inúmeros animais que vivem por perto, que adoram o sabor da girafa. Assim, dormir por um longo período de tempo seria uma sentença de morte, com certeza. Para evitar um final infeliz, as girafas não dormem apenas por meia hora por noite. Elas fazem isso em períodos de alguns minutos por vez. Caramba, eu não consigo descansar bem em uma hora. Imagina só em um minuto. Além disso, devido às longas pernas desses animais, elas levam muito tempo para se levantar, depois de se sentarem. Tanto tempo que se um leão visse elas nessa posição vulnerável, a pobre girafa não teria chance de fugir e com certeza iria virar comida de gato. Isso quer dizer que na maioria das vezes elas nem se importam em se deitar. Em vez disso, elas dormem em pé firmemente eretas. Às vezes, se tiverem sorte, vão descansar a cabeça no traseiro uma da outra, porque, vamos ser honestos, bumbuns são bem confortáveis. Apenas quando filhotes, elas podem se dar ao luxo de deitar desse jeito enquanto dormem, com o pescoço torcido e a cabeça apoiada nas pernas. Suas mães vão vigiar qualquer predador indesejado. Mas assim que tiverem idade o suficiente, essa extravagância tem que acabar. Imagina só dormir em uma cama até os 10 anos de idade, e então sua mãe chega um dia e diz que você precisa começar a levantar todas as noites. Eu fico mal-humorado só de pensar nisso. Golfinhos sonhadores. Assim como todos os outros animais que vimos até agora, os golfinhos não podem respirar embaixo d'água, porque são mamíferos. Ao contrário de qualquer outro animal que vimos, os golfinhos vivem embaixo d'água. Então como é que eles conseguem dormir sem se afogar? A resposta é bem maluca. Quando é hora de descansar, os golfinhos mantêm a respiração presa, mas apenas desligam metade do cérebro. É isso mesmo. Eles podem colocar um lado do cérebro para dormir, mas manter o outro acordado, com o olho do lado consciente aberto. Chamamos esse fenômeno incrível de sono unihemisférico. Ao dormir desse jeito, os golfinhos podem ficar alertas o bastante para evitar ataques. E também saber quando precisam nadar até a superfície da água para respirar. Isso não parece muito relaxante, não é mesmo? A fantástica fragata. Durante anos, os cientistas não conseguiram entender o mistério desconcertante da grande fragata. Essas criaturas majestosas podem permanecer em voo por até 2 meses inteiros sem pousar uma vez. Mas como que elas não se cansam e caem do céu como grandes bolas de neve pretas e laranjas? Para descobrir, um grupo de pesquisadores capturou algumas dessas aves de sua casa nas Ilhas Galápagos e implantou... Como é que fala esse negócio? Eletroencefalógrafos, ou EEGs, em seus cérebros. Essa tecnologia super bacana pode ler a atividade elétrica e detectar quando um animal está dormindo ou acordado. Depois de liberá-los de volta ao seu habitat, os pesquisadores descobriram que, loucamente, as fragatas realmente dormem enquanto voam. Elas precisam porque, apesar de fazerem longas excursões sobre a água, elas não podem nadar. Valeu aí, evolução! Felizmente, os pássaros podem usar a mesma técnica dos golfinhos, um sono unihemisférico, para completar as suas longas jornadas. Ao desligar metade do cérebro e manter apenas um olho aberto, elas ainda podem circular para cima nas correntes de ar e evitar colidir com outros pássaros. A coisa realmente louca é que elas fazem isso por apenas 45 minutos em um dia inteiro de voo e dormem apenas em cochilos de 10 segundos. Considerando que quando estão em terra, os pássaros dormem por 12 horas, é realmente incrível que possam funcionar com menos de 12 vezes isso. Esqueça a grande fragata. Eu seria a fragata irada com esse pequeno olho fechado. O caracol celebridade. Os caracóis têm uma reputação bastante justificada de serem lentos. No entanto, o caracol do deserto egípcio recebeu um nome bastante diferente para si, sendo um dos dorminhocos mais estranhos do reino animal. Em março de 1846, um pequeno e incomum caracol foi trazido do Egito e adicionado à coleção de História Natural do Museu Britânico. Dado como morto, ele foi colocado em uma placa e colocado dentro de uma vitrine de vidro, onde permaneceu por 4 anos. Então, um dia em março de 1850, um curador do museu notou uma estranha mancha de sujeira e um pouco de lodo na vitrine. Curioso, ele removeu o caracol da caixa
e o jogou em uma pequena tigela de água. Por incrível que pareça, 2 pequenos tentáculos saíram da concha, seguidos rapidamente pelo resto desse molusco milagroso. A notícia se espalhou rapidamente sobre o caracol que ressuscitou dos mortos, e em pouco tempo acabou virando um tipo de celebridade. Quer dizer, ele até ganhou seu próprio retrato. Então, quando o caracol finalmente morreu, foi pranteado quase como se fosse humano. Mas o que raios teria acontecido então? Bom, apesar de ter sido considerado morto por 4 anos, o caracol estava realmente em um estado chamado torpor, que é semelhante à hibernação, mas por um período muito maior de tempo. Sua temperatura corporal diminuiu, sua taxa metabólica também, e por conta disso, ele conseguiu viver uma quantidade inacreditável de tempo sem comida ou água. Se os caracóis do deserto ficarem sem umidade por muito tempo, eles vão cair nesse sono profundo por anos, se for necessário. Então, quando o carinha foi finalmente mergulhado naquela água doce, deve ter parecido o dia de spa mais incrível de sua vida. Aposto que ele teve o lodo de sua vida. Morcegos bizarros. É bem conhecido que os morcegos dormem de cabeça para baixo, mas você realmente sabe dizer o porquê? Na verdade, é porque suas asas não são fortes o suficiente para decolar de uma posição vertical no chão. E mesmo que fossem, as criaturas peludas não podem correr rápido o bastante para criar o impulso e decolar de qualquer jeito. Pendurados de cabeça para baixo quando eles caem, eles podem usar a gravidade para dar a si mesmos aquela força extra e impulsionar para cima. Ok, não foi tão difícil assim, mas considerando que os morcegos dormem mais ou menos 19 horas por dia, você sabe como eles conseguem ficar pendurados de cabeça para baixo todo esse tempo sem cair? Eu acho que eu peguei você agora. É porque as garras dos morcegos funcionam de maneira oposta à maioria dos músculos. Seus joelhos são voltados para trás. Isso quer dizer que quando eles relaxam, tendões especiais travam os dedos e as garras no lugar. De modo que enquanto estão pendurados, o peso e a gravidade do corpo os mantêm firmes na posição. Os morcegos precisam flexionar fisicamente os músculos das pernas para liberar o controle e voar de seus poleiros, o que significa que não há chance de cair por acidente. É por isso que morcegos nunca pulam o dia de perna. Peixe-papagaio protegido. Sabe quando você pega um resfriado bem desagradável e pode ser muito ruim de dormir? Bom, talvez você devesse pegar uma grande quantidade de ranho e limpar tudo em si mesmo. Tá bom, não vá tão longe, mas algo semelhante funciona para o peixe-papagaio. Algumas espécies desse peixe que vivem em recifes têm glândulas especiais secretoras de muco em suas brânquias. Antes de dormir à noite, os peixes usam essas brânquias para explodir uma grande bolha mucosa que envolve todo o corpo. Durante muito tempo, os cientistas não tinham ideia do que se tratava essa bola de ranho gigante. E você, tem alguma ideia? Acontece que a bolha realmente funciona como uma espécie de escudo contra essas coisas. Acredite ou não, eles não são alienígenas, mas na verdade uma espécie de minúsculo parasita subaquático, chamado gnatides, cujas larvas se alimentam de sangue de peixe. Compreensivelmente, os peixes-papagaio não gostam muito disso. Os desagradáveis gnatides rondam os recifes de coral a qualquer hora, mas durante o dia, qualquer peixe-papagaio infectado pode procurar peixes limpadores para devorar os parasitas. À noite, no entanto, os peixes são muito mais vulneráveis, ou pelo menos seriam se não usassem seus poderes de supermuco para se proteger. O escudo de ranho não apenas bloqueia fisicamente os gnatides, mas também bloqueia o cheiro dos peixes, que os parasitas usam para rastreá-los, como uma rede mosquiteira com esteroides. Cara, eu adoraria ter esse poder. Morsas malucas. Quando eu realmente estou cansado, eu sou conhecido por dormir em alguns lugares bem incomuns, tipo o quintal, o chão da cozinha, a cama da minha mãe, todo lugar. Mas isso não é nada para a morsa. Esse animal semiaquático é provavelmente o dorminhoco menos exigente do mundo. Eles vão dormir flutuando ao longo da superfície da água, deitados no fundo, enquanto se agarram a blocos de gelo com suas presas. E eles dormem em terra também. Se estiverem completamente submersos, eles vão usar o sono unihemisférico, porque assim como os golfinhos, não podem respirar embaixo d'água. No entanto, para obter uma soneca mais longa, eles vão manter a cabeça acima da água e balançar com uma jiboia. Isso é possível por um par de bolsas de pele expansíveis, de cada lado do esôfago da morsa, chamadas bolsas faríngeas. Essas bolsas podem conter até 49 litros de ar, e quando estão cheias, deixam a morsa descansar na água sem se afogar. Além disso, devido à falta de predadores, elas geralmente ficam totalmente seguras assim, o que significa que quando estão em terra, conseguem dormir por 19 horas sem se preocupar. Mas não pense que são preguiçosas. Elas só precisam de tanto descanso, porque às vezes elas nadam sem parar por quase 4 dias. Em novembro de 2021, o tempo mais longo que um ser humano passou nadando sem pausa foi de pouco mais de 52 horas, estabelecido pelo ex-nadador olímpico Neil Agius. E por mais impressionante que isso seja, ainda é 32 horas a menos que o recorde das morsas. Eu tenho certeza que Neil não está com muita pressa de vencer isso não. Baleias caprichosas.
Em 2008, uma equipe de cientistas estava em um barco procurando por cachalotes, quando se deparou com uma visão bem estranha. Um grupo de mamíferos aquáticos estava à deriva, verticalmente, perto da superfície da água, totalmente imóvel além do movimento do mar, como essas baleias que foram capturadas em 2020 fazendo a mesma coisa. Até então, as pessoas pensavam que as baleias só dormiam horizontalmente de forma uniemisférica, o que de fato fazem, mas a visão estranha e mística das baleias eretas mudou tudo. Agora sabemos que as cachalotes também podem fechar os olhos adequadamente, embora de um jeito bem mais estranho. Quando ficam com sono, as baleias nadam de cabeça para baixo e adormecem profundamente. Assim que pegam no sono, suas cabeças se levantam, por conta de serem mais flutuantes do que o resto de seus corpos. E elas ficam assim flutuando, inconscientes, por 10 a 15 minutos por vez. Elas apenas dormem míseros 7% do dia, semelhante a uma girafa. Ao contrário das girafas, no entanto, não são os predadores que impedem as baleias de um longo sono ininterrupto, e sim os seus próprios corpos. Veja bem, as baleias precisam estar quase constantemente em movimento, ou correm o risco de perder muito calor corporal central. Portanto, elas não podem dormir por mais do que alguns minutos por vez, ou correm o risco de hipotermia. Mas e você? Conhece outros hábitos bizarros de sono de animais? E você notou seu bichinho de estimação dormindo em alguma posição estranha recentemente? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!